há algum tempo. Eu vou falar com vocês aqui um pouco sobre a prevenção e reabilitação de lesão dentro do CrossFit, né? O que que a gente faz aí nesse mundo, né? E na fisioterapia especificamente, como eu atuo já nesses anos. Então, a gente vai correr um pouco, né? Devido ao tempo, mas fiquem à vontade para vocês fazerem perguntas. Separei um pouquinho no final para a gente bater um papo, se der tempo. Eu acredito que vai dar, vamos esforçar para isso. E vocês fazerem perguntas aí, usem bem o bate-papo, fiquem à vontade para isso e para colocar perguntas aí no meio da aula também, não tem problema algum, tá bom? O importante é que a gente entenda. Eu vou trazer talvez uns conceitos talvez novos para alguns. Então, esse processo, né, esse modelo, a gente devido ser novo, a gente precisa realmente estar trocando essa conversa e pensando mais sobre ele, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero trazer, e que talvez seja muito, você olhando para a frase aí, né, o que é a reabilitação, seja muito simples, né, muito fácil a reabilitação é reabilitar, trazer de volta. Mas por que eu escolhi começar fazendo isso? Primeiro, hoje, como a gente tá vivendo aí, essa reabilitação, ela tem sido muito, muito falha em alguns momentos, dado o conceito que ela é mesmo, né? Porque o que é a reabilitação? Pô, a reabilitação é levar o indivíduo, né, o paciente, de volta a exatamente aquilo que ele estava antes da lesão. Um conceito, a reabilitação é isso. Então, quando a gente traz que esse é o conceito de reabilitação, era isso que nós, fisioterapeutas, deveríamos fazer, né? Colocar o indivíduo exatamente onde ele estava antes de a lesão acontecer. E aí a gente está falando de lesão no CrossFit, né? Claro que existem algumas lesões né, que são devidos neurológicos e tudo mais, que nem sempre a gente vai conseguir voltar exatamente ao que mas trazendo para o lado do esporte, eu acho que isso aqui é totalmente possível, é o conceito de reabilitação de fato. Então, a primeira coisa que eu quero quebrar com vocês, vamos dizer assim, seria que aquele indivíduo, ele, depois da lesão, é normal aquela dorzinha, né? Quantos de vocês já ouviram falar isso? Ah, aquela dorzinha ali é porque teve a lesão mesmo, e aí depois da lesão fica assim. Alguém já ouviu falar disso? Alguém já falou isso, sei lá, acha que isso é normal, ter aquela dorzinha depois da lesão, dado muitas vezes até a gravidade da lesão mesmo, né? Então, vocês comecem a pensar sobre isso e tenham a certeza, a convicção que a reabilitação, ela precisa ser feita na sua totalidade. O indivíduo precisa voltar 100% o que ele era antes. E aí, outro questionamento que eu vou trazer aqui agora, já para a gente começar a introduzir, tratamento passivo versus tratamento ativo. O que é isso? O tratamento passivo, ele é aquela abordagem onde o paciente ele é apenas um receptor, vamos dizer assim, né? Então, é tudo aquilo que você executa. Liberação facial, ventosas, não sei, massagem, eletro, é o que você executa. Nada que o paciente tenha uma participação firme sobre aquele modelo ali, né? Então, o tratamento passivo é esse, é aquele velho deitar na maca e conduzir todo o tratamento, ou uma parte dele, nesse pensamento e nesse modelo, nessas questões aí, de trazer algo que o paciente só vai receber. E o tratamento ativo, que é o que a gente vai conversar, e nós vamos pensar sobre os dois, avaliar, refletir sobre os dois. Que é o seguinte, é quando o paciente ele é o principal agente, ele é o principal responsável fisicamente sobre aquela reabilitação. Então, é quando ele
não fica deitado, é quando ele faz exercícios, é quando essa parte do tratamento, ou o tratamento na sua totalidade, como eu uso, né, ele não é feito de forma alguma passivamente. E aí, ao longo da aula aqui, a gente vai entender o porquê disso e como fazer isso, pelo menos superficialmente como fazer, né? Mas esse é o modelo que nós deveríamos, na minha concepção, pensar, dado o esporte, né? Dado ser uma reabilitação esportiva ou na vida mesmo, um idoso, por exemplo, né? Um paciente idoso que teria que fazer as atividades da vida diária dele lá, que seria caminhar dentro de casa, talvez subir um degrau, pegar alguma coisa. Não faz sentido deixar essa pessoa deitada na maca, onde o que ele precisa de fato não seria ficar deitado, né? Então, a mesma coisa é num tratamento com atletas. A gente não faz sentido deixar um paciente que é um atleta, um praticante de CrossFit, deitado, sendo que ele precisa voltar para fazer um clean, fazer um jerk, fazer um pull-up, fazer um bar muscle-up, entrar aí, como o Jonatas falou, né, muito bem na aula anterior, e ele vai entrar em todo um processo desse, de programação e tudo mais, e ele vai ter que voltar para essa rotina, a rotina de estar ali sendo exposto às vias de treinamento, né? No aeróbico lático, no alático, enfim, no aeróbico, ele vai exigir força dele. Então, assim, que sentido tem deixar um paciente deitado, já que o que a gente está reabilitando seria colocar ele de volta para essa situação, a situação do boxe, a situação de onde ele vai estar lá sendo exigido ao máximo alguns dias, e assim, quem dera que todo mundo tivesse né, em todo centro de treinamento tivesse alguém com a cabeça do Jonathan aí, com esse pensamento e com essa prática de colocar um iniciante 8 semanas numa preparação, que seria realmente o ideal, e não só chegar ele e fazer uma aula experimental, vamos dizer assim, e colocar e ele já ser recebido com todas as cargas, com tudo que todo mundo ali já está fazendo. Então, a gente não tem esse cenário ideal em todo canto, e mesmo tendo, né, esse cenário ele foi interrompido por uma lesão, ele vai ter que retornar. Se você não tiver uma comunicação muito boa nesse retorno aí com o coach, e numa programação feita juntos também, às vezes, você acaba que ou não preparou legal para ele voltar, ou então, quando preparou, teoricamente, ele vai voltar e vai lesionar de novo. Então, assim, pense que o seu paciente ele não precisa ficar bom deitado. Deitado, todo mundo vai ser bom. Não tem dor deitado. Tem dor na hora de levantar um clean com 50 quilos, com 60, com 100, entendeu? Tem na hora de fazer um movimento, um chute na barra. Então, esse é o que você precisa deixar o paciente pronto. Por isso que nós vamos falar aqui sobre tratamento ativo, baseado em movimento. Beleza? E aí eu trouxe um estudo do Ruivel. Depois, quem quiser entrar no grupo do Telegram, tem vários e vários artigos, não só sobre CrossFit, mas tem outras coisas, e esse artigo está lá, por isso que eu não coloquei aqui. Mas quem quiser também, isso quem não quiser entrar também, só me pedir, depois eu falo com isso aí e vejo algum meio de mandar para vocês, tá bom? Mas o Ruivo trouxe um estudo aí de 2019, e onde ele colocou que as principais lesões, aí tem, né, um segmento, mas eu trouxe os dois por conta do tempo, que é coluna e ombro. Então, quando a gente está fazendo um sistema de prevenção, né, uma das coisas que a gente precisa saber é onde lesiona mais, né? Como é que eu vou prevenir sem saber onde lesiona? E assim, esses dois foram os fatores aí mais exigidos, vamos dizer assim. O que é que eu faço? O que é que eu posso fazer para que essa questão da coluna, né, ou do ombro, ele não prejudique tanto, ou ele não seja um fator prejudicial, de fato, na prática do esporte? Primeiro, o seguinte, vocês vão ver nos slides mais na frente lá, tem sobre a programação, sobre os princípios do treinamento, da individualidade biológica. E o fator mais correto de se pensar é
essa prevenção, ela se dá muito, mas muito mesmo, muito, 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 mais do que qualquer outra coisa que você possa supor que fazer um exercíciozinho por fora, sei lá, qualquer outra coisa. Mas a prevenção da lesão, ela se dá não só no CrossFit, mas em todos os esportes, pela programação de treinamento, pelo que, o atleta, né, ele está sendo exposto dentro da rotina dele. Como o Jonathan falou, né, ele programa algo muito certinho ali, de você ter uma evolução, não precisa morrer todos os dias de cansado. Na verdade, o melhor treino, em alguns momentos, seria que a pessoa não cansasse, né? Seria um descanso, enfim. Então, essa programação, quando a gente leva, eu não vou me aprofundar muito nisso, mas um overtraining, um overuse, ou chegar nessa carga, nessa fadiga absurda, isso vai provocar lesão, entendeu? Então, a gente não pode, não precisa executar algo que eu vou trazer como uma prevenção, sendo que não existe uma programação, não existe um controle de carga, eu não sei como que está as fadigas, entendeu? E tudo mais. Então, esse é o primeiro e principal fator para que você entenda o quanto isso é importante, o quanto esse controle de carga é fundamental, certo? Mas, como a gente não tem esse cenário ideal em todos os lugares, a gente precisa atentar, né? E talvez, às vezes, né, eu já fiz isso, faço isso em alguns momentos, que eu, como fisioterapeuta, trabalhando na prevenção, eu faço esse controle de carga, né? Eu faço um controle de exigências, do que aquele aluno ou atleta está sendo exposto para que ele não tenha nenhum tipo de lesão, né? Basicamente seria controlar a lesão mesmo. Falando das duas principais, né, regiões aí que afeta o paciente, o atleta, a coluna. Por quê? Geralmente, as pessoas, elas já têm muito na cabeça também que a coluna é algo frágil, né? Que ela não vai conseguir suportar tanta coisa e tudo mais. Mas, pelo contrário, a coluna ela é muito forte, ela consegue resistir muita coisa, ela só precisa receber os estímulos corretos para isso. E quando você pensa nesses estudos, nesse estudo do Ruiv, ele trouxe que os principais movimentos ali que levariam à lesão na coluna, né, seria o deadlift, que é o levantamento terra, e os saltos, né, os saltos no caixote, que por vezes também daria algum tipo de lesão, e aí o LPO como geral, mais ou menos nessa ordem. Então, por que acontece ali no deadlift? Será que é só a postura? Será que é por conta de carga alta? Será se ele fizesse mesmo com a postura errada, mas com uma carga menor, carga que eu estou falando de quilo, seria melhor para ele? Então, esses questionamentos seriam a base de entender essa prevenção. E aí eu vou dizendo para vocês que a postura ela não é um fator vilão aí nesse momento. A gente traz muito essas questões, vocês vão entender um pouco mais na frente sobre isso, mas entenda que todo ser humano ele é individual, ele é um indivíduo e que existem, né, uns padrões aí que uma base a ser seguida, vamos dizer assim. Porém, que quando a gente entende que ele é único e que ele vai achar um jeito de fazer, significa que o jeito dele, quando ele for bem exposto, ele vai ser o jeito mais seguro. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tratei uma paciente que a gente passou quase um ano, ela teve uma fratura quase que exposta, mas foi uma fratura completa de rádio. E aí a gente tratou porque ela lesionou fazendo um clean de 90 quilos na competição.
E aí, quando entrou, o cotovelo bateu na coxa e tracionou o osso e o osso quebrou. E aí a gente teve que retornar, e o período de reabilitação dela, nós levamos até que ela levantasse 90 quilos de novo. Porque é o que eu falei, reabilitação, eu preciso colocar a pessoa de volta ao que ela fazia, senão não reabilitou. Então, nós conduzimos tudo isso. E se você olhar ela agachando ainda hoje, nós aumentamos muito a capacidade dela de levantar peso também, mas não só de levantar peso, né? Mas trazendo para o esporte, ela melhorou o esporte como um todo. Porque às vezes você entra e o CrossFit é muito de LPO, 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 e não é só isso, as competições não são isso. Então o atleta precisa estar pronto para tudo. Mas resumindo, se você olhar ela agachando hoje, ela tira o calcanhar do chão, ela tem uma característica específica na perna ali de aberturas e tudo mais, mas ela levanta muito mais peso e ela não sente absolutamente nenhuma dor há mais de 1 ano e meio. Nesse período de um ano e 2 meses que a gente ficou de reabilitação ou mais, eu não fiz liberação miofascial nela em momento nenhum. Não usei nenhum tipo de terapia passiva, nada. Nós reabilitamos basicamente, único, exclusivamente com movimento. E ela não teve nenhuma dor por cansaço. Ah, eu preciso fazer um recovery porque eu estou cansada. Não teve, entendeu? Quando o programa é bem feito, não tem, isso não vai aparecer. E ela conseguiu aumentar suas capacidades, voltando, né, para o que ela tinha, e reabilitou bem. Tem uma característica, se você olhar alguém agachando, levantou o calcanhar, está errado. Mas não, ela consegue agachar, levanta o calcanhar, é uma característica dela, e pronto, já era. Depois vocês podem olhar até o Usain Bolt correndo aí no YouTube e ver como é que ele corre, ver se aquilo ali se encaixaria em algum tipo de padrão da corrida de alguém. Então, pense nisso, pense que todo indivíduo você precisa guiar ele em algum momento, mas não é só a postura que vai trazer essa lesão na coluna acontecer, certo? E no ombro também, mesma coisa, o ombro geralmente, né, aqui sim tem um fator determinante que seria a força mesmo. Por quê? Porque nesse momento de força, de ombro, né? Você faz muito movimentos de arremesso, movimentos de overhead, que é jogar para cima, né? Então, se você não tiver uma capacidade boa de co-contração no ombro, isso seria muito prejudicial. E trazer essas demandas, essas capacidades, seja em um momento de reabilitação, de prevenção, né, fora da rotina de treino ou dentro da rotina de treino já do treinamento do coach, né? Isso seria interessante porque habilitando essa co-contração no ombro, eu não sei nem se vocês entendem o que é que seria uma co-contração, mas muito basicamente é todos os músculos ao redor estando contraindo ao mesmo tempo. Né? Não tem nenhum tipo de inativação, mas não é aquela ativação que você vai rodar a liguinha, enfim, é você trazer ele para o movimento de jerk, por exemplo. É naquele movimento, inconscientemente, todos os músculos estão trabalhando para sustentar aquele movimento bem. E isso ali é um grande fator para não deixar essa lesão acontecer, certo? E aí, sobre a prevenção, quando a gente faz ela baseada nesses movimentos, o que que nós temos que atentar muito, muito bem aí? Primeiro, o treinamento individualizado. Não dá, é realmente assim impossível. Você tenha um grande, vamos dizer, um grande resultado na prevenção de lesão, como, vamos dizer, como eu fiz com a Bianca, né, com essa paciente que eu estou dizendo, que nós passamos 1 ano e 2 meses de reabilitação, sem ela sentir nada e progredindo. Então, além de não ter lesão, ela teve evolução dentro da reabilitação, tem que ter. Mas isso fica muito, muito difícil se não for feito individualmente. Muito. Você fazer um sistema de prevenção de lesão em qualquer esporte que ele não seja individual, a gente quebra o princípio da individualidade biológica, que é um princípio do treinamento, e acredita-se que esse tempo que a gente vai exercer ali para o paciente, ele vai funcionar para todos, e não vai, entendeu? Então,
precisa respeitar as características. Talvez, se você não tem como ser individual, trazer, no mínimo, para alguns subgrupos, né? Os grupos de iniciantes, os grupos de intermediário, mas basear isso em quê? Né? Basear esse rendimento em quê? Consultar um histórico dele. Por que que ele é iniciante? Ele é um iniciante no esporte, ele é um iniciante de atividade física como um todo, né? Então, essa avaliação ela precisa ser muito bem cuidada, muito cautelosa, para que a gente nem superestime essa capacidade, né? Nem faça com que eu estou acreditando demais no atleta e nem também acho que eu posso e o estímulo ficar débil, né? Também fraco. Então, mesmo que você faça isso em subgrupos, faça, mas tenha uma avaliação, entendeu? Não divida isso simplesmente por idade ou por peso que a pessoa levanta, não. Busca o histórico dela. É um atleta que iniciou na modalidade agora, mas já pratica várias outras coisas. Então, o que ele já tem de bagagem motora, de memória, de carga, de capacidade muscular para fazer isso, enfim. Fiquem pensando nisso antes de traçar essa individualidade aí, se dividido, né, em subgrupos, certo? Outra questão fundamental, o controle da carga de treinamento, que o Jonathan falou, né, muito bem, que acompanha aí por PSE, por carga aguda crônica, e assim, na prática, se você tem um box aí, sei lá, com 100 alunos, como você faz isso? Como você faz esse controle de carga? Tem como fazer, né, em formulários mesmo, individuais, onde automaticamente as coisas já ficam lá tudo salvo e as planilhas se adaptam automaticamente, mas eu não vejo, de fato, uma preocupação com isso, de forma geral, né, nas cargas gerais aí que a gente vê. Então, parece que o controle da carga de treinamento é o fator, e eu estou falando parece mesmo porque é o que eu acho, né? Não é o que eu vi em algum canto, não é o que eu acho. É a minha experiência. Então, isso cientificamente não vale quase nada. Ou vale nada, né? A minha experiência não vale nada, cientificamente falando. Mas, aqui pra gente, aonde eu vou, não tenho esse controle, eu não vejo esse controle de carga, de treinamento sendo tão bem cuidado como, por exemplo, o Jonathan trouxe aí que faz no box dele, entendeu? Que tem um grupo específico e depois ele avança e tudo mais. Eu não tinha visto isso acontecendo na prática, apesar de muita gente falar isso na teoria, mas na prática eu ainda não tinha visto. Então, isso seria o fundamento, seria o básico, na verdade. Assim, tem que ter. Como é que se você se expõe a cuidar da saúde de alguém através de um esporte, precisa ter isso, entendeu? Então, esse controle de carga que vai se dar pela PSE, eu acredito que todo mundo já sabe, né, o que é PSE, mas se não souber, é uma percepção subjetiva de esforço, onde o aluno, o paciente, ele vai te dizer aonde ele se esforçou de 0 a 10, 0 nada e 10 o máximo. E tem uma formulazinha para achar uma carga diária, que seria PSE vezes tempo, o tempo que ele passou de execução, com o esforço que ele gerou, vai gerar uma carga diária, isso vai levar a carga arbitrária, vai gerar carga aguda crônica, e vários outros fatores que não vai caber a gente conversar sobre isso agora, sobre controle de carga e treinamento, daria uma aula sozinha só sobre isso. Mas é entender que um dia ele precisa ter um estímulo alto, outro dia ele precisa ter um estímulo mais ou menos, depois ele vai ter que baixar, depois ele vai ter que ser super alto. Variabilidade e controle. Saber aonde que o paciente ele tem cargas que ele consegue suportar mais, onde ele é pior, vamos dizer assim. Então, tem alguém que tem um cardio muito bom, uma corrida muito boa, por exemplo, mas ele não é um bom levantador de peso. O CrossFit, né, o cross-training, ele exige que o aluno, o atleta, seja tudo. Então, eu preciso ajustar isso dentro do meu sistema de prevenção. Por quê? Porque, senão, ele sendo exposto só ao que ele é bom ou só o que ele é ruim, isso vai fazer com que ou ele melhore demais e o outro fique cada vez pior, ou então, como ele é muito ruim, ele está sendo exposto somente a isso,
talvez isso pode gerar uma fadiga exagerada e tudo mais, e isso lesionar o atleta, certo? Então, se você não conhece muito bem sobre controle de carga de treinamento, eu acho que até no canal do YouTube deve ter alguns vídeos lá sobre controle de carga que eu fiz. Eu acho que deve ter uns 2 ou 3, ou mais ou menos isso. Não lembro exatamente, mas tem. E procure, tem vários outros assuntos, várias outras pessoas falando sobre isso. Mas é algo que você precisa entender, seja você educador físico, seja você fisioterapeuta. Então, é fundamental. E aí uma discussão que é muito interessante e necessária, são exercícios funcionais. O que é exercício funcional? E aí eu queria que vocês usassem um bate-papo aí para a gente conversar, se quiserem até, sei lá, abrir o áudio. Não sei se pode, mas por mim não teria problema. Mas digam aí o que você acha que é um exercício funcional. E aí eu vou começar aqui. Quando a gente escuta, geralmente, quando se escuta isso, exercício funcional, às vezes entra na nossa cabeça aquele circuitinho que se tornou o treinamento funcional, entre aspas. Às vezes entra um exercício de mobilidade, nós vamos falar só de mobilidade já já. Às vezes entra um elásticozinho, puxando um elástico. Não sei, o que passa na cabeça de vocês quando você escuta exercício funcional, e aí nós vamos debater o que de fato é funcional e o que de fato não é funcional. O que precisa ter para ser funcional? Enfim, alguém abriu o áudio aí, se quiser falar, fiquem à vontade. Professor, opa. O funcional que eu vejo o pessoal fazer aqui é mais para esquentar o corpo, sabe? Mais cardio. E aí eles usam exatamente esses procedimentos para queimar mais a gordura e tudo mais e para ter um condicionamento físico melhor, mas não para fortalecer o músculo ou alguma coisa assim. Uhum. Entendi. Tu faz isso, tipo, no aquecimento da sessão, é isso? Exatamente. Alguns profissionais, um rapaz que passa aqui, ele já é formado. Uhum. Eu vejo ele fazer exatamente isso. Os circuitos com pouco tempo de descanso, de intervalo. Uhum. E aí faz depois o circuito todo e acabou a sessão. Mais ou menos 1 hora de treino. Ah, entendi. De fato, aquele treino. Como é teu nome? Desculpa. Eduardo Bruno. Boa, Eduardo. Então, assim, isso que o Eduardo falou, né? É realmente o que acontece, o que se trouxe como funcionalidade, como funcional. E eu vou trazer para outro mundo que talvez aí a gente consiga pensar, refletir sobre o que de fato é funcional. Né? Edvânia falou que exercício de mobilidade também é uma forma de funcional. E o que a gente precisa entender aqui? Vamos lá. Vocês acham, e usem o chat aí para isso, por favor. Vocês acham que, se eu estou tratando um idoso, né, traz um idoso aí de 70 anos, e teve uma fratura de fêmur, e aí eu vou voltar ele, né, para uma caminhada e tudo mais. Seria funcional, dentro desse quadro clínico aí, seria funcional para ele fazer, por exemplo, um movimento de jogar o braço para cima com um halter, tipo um thruster, tipo um jerk, vamos dizer assim, um desenvolvimento na musculação? Vocês acham que seria funcional isso? Não, né? Não. E se eu colocasse esse idoso para sentar e levantar? Sentar e levantar. Também estaria... Não, também estaria... Seria trabalhando uma rotina de exercício com o peso do próprio corpo. No caso
Desculpa, no caso do idoso, não é isso? Isso, isso. Aí como seria essa rotina de exercício? O que tu pensa na rotina de exercício? Seria o quê? Um apoio de frente, um burpee, o quê? Tipo, com peso do próprio corpo, agachar, empurrar. Uhum. Professor, Oi. Saltar. vai depender de cada aluno, porque o exercício funcional para esse idoso de se sentar e de ficar em pé numa cadeira, para ele é muito importante. Pois Mas é, se no for caso do para um idoso que eu tô falando. idoso, mas se for para um adolescente, talvez não seja tão funcional, né? Então, Não, no acho que aí caso- vai entrar a individualidade biológica para saber o que cada pessoa precisa. Exatamente, no caso que eu tô falando é na questão do idoso. Uhum. Perfeito, perfeito, gente. É isso daí. É exatamente isso que eu quero que vocês pensem. Fala o nome de vocês, tá? Porque eu não tô vendo. Então, Sou Diego Muniz. Diego Isso. e quem falou mais? Tainara. Então, Tainara. Tainara Mesquita. É. Show. Então, Porque assim, assim, professor, vai lá. se um idoso não consegue se movimentar, eu não vou Uhum. botar ele para fazer um agachamento com carga se ele não tem nem mobilidade nem no tornozelo, entendeu? Uhum. Às vezes eu uso com meus alunos muito o fator do se sentar e do ficar em pé para eles poderem pelo menos ter a dinâmica de fazer um agachamento direito. Uma Uhum. cadeirinha mesmo atrás, só isso, é o básico. Para a Uhum. gente é o básico, mas para ele já se torna um movimento muito difícil, Uhum. né? Então, tipo assim, Aí no caso aí entra. Isso, pode falar. então assim, Pode continuar. a gente tem que saber a individualidade biológica de cada aluno, que aí é que você vai saber trabalhar em cima deles. Não tem assim como fazer um treino para um adolescente e um treino para o idoso a mesma coisa. Claro que não, né? Uhum. Perfeito. Deixa eu tirar essa imagem que é essa Pois é, assim, professor. No caso, assim, como eu falei, é só na questão do idoso, entendeu? Sim, perfeito. Que é justamente trazer esse peso do corpo para o idoso. Por que eu trouxe a situação do idoso, já que a gente está falando, Exato. né, Isso era o que aqui em treinamento de CrossFit e tudo mais? Porque no idoso, a gente consegue imaginar as demandas dele e aí fica mais fácil na nossa cabeça o que ele seria capaz e aí o que seria funcional para ele. Aí agora, pensem o seguinte, seria funcional para um atleta RX, de CrossFit, eu acho que vai ficar, eu acho que quem conhece vai conseguir lembrar desse exercício. Imagina ele em pé, aí ele vai para a posição do avanço, certo? Do lounge, como queiram. O joelho vai no chão e ele vai fazer o joelho de trás vai no chão, o pé da frente apoiado, e ele vai fazer uma oscilaçãozinha, levando o quadril para frente e para trás, como um exercício de mobilidade, certo? Para um atleta RX de CrossFit, ele agacha com 110, 120 quilos fácil. Esse exercício é funcional? Não, professor, para ele não, porque ele já Perfeito. é um indivíduo treinado. Perfeito. Esse exercício vai entrar para gestante, em fator do equilíbrio, né? Que a gente sabe que quando a mulher está grávida, o equilíbrio dela diminui muito, né? Então, entraria na gestante e também no idoso, né? Beleza. Então, assim, esse é e deveria ser o raciocínio para a gente definir o que é funcional ou não. O Cássio está lá no chat do YouTube. Anderson, se tu puder dar um auxílio lá para ele, eu não sei como é que ele precisaria fazer para entrar aqui no Zoom, que ele está perguntando, beleza? Esse raciocínio é o que eu quero muito deixar isso para vocês. Exercício funcional, ele é basicamente não, ele é isso, é o que funciona para o indivíduo. Acabou. É o que funciona para o indivíduo dentro das capacidades, demandas e exigências que ele vai ser
que ele vai ter dentro do esporte. Pronto, é isso, entendeu? Não tem como a gente inventar o que, colocar numa caixinha o que é funcional, o que é que não é. Para esse cara RX, funcional para ele seria uma série de força com isometria, com força máxima. Isso seria extremamente funcional para uma prevenção de lesão nele, entendeu? Porque quanto mais forte uma pessoa fica, menos risco ela de se lesionar ela tem. Entendeu? É simples assim. Quantas vezes vocês já viram o Cristiano Ronaldo sair de um jogo ou ficar fora de uma temporada ou de algumas semanas porque ele se lesionou? Quem já viu o Cristiano Ronaldo se lesionando? Ele não se lesiona por quê? Porque ele é o Cristiano Ronaldo. Simples. Porque ele treina para isso. Porque as demandas que ele é inserido, o treino que faz para ele prepara ele para o jogo, entendeu? Então, tipo assim, ó, nós que estamos aqui, dificilmente nós teríamos uma lesão caminhando. Dificilmente nós teríamos uma lesão caminhando. Se a gente tropeçar, topar, e a gente consegue se adequar àquele estímulo ali e consegue ficar em pé. Não vai cair porque deu uma topadinha. Mas se um idoso topar, ele pode cair e quebrar o fêmur. Entendeu? Então, entenda o seguinte, ele só vai lesionar dentro de uma... Se ele for exposto a qualquer indivíduo, ele só lesiona quando ele for exposto, nesse caso que a gente está falando, que ele foi exposto a uma capacidade, a uma demanda, onde ele não tem a capacidade de responder. Ponto. Se o cara está agachando com 200 quilos, mas ele no treino, ele agacha com 300, 350, ele está pronto para isso, ele não tem risco de lesionar com 200 quilos. Mas se talvez nós, aqui eu, colocar 200 quilos nas costas, eu posso me lesionar só de ficar em pé com 200 quilos nas costas. Entendeu? Não tem a ver com a quilagem, não tem a ver com as horas. Quem faz um Ironman passa 6, 7 horas, 12 horas no Ironman. A gente não... Tem gente que não ia conseguir correr 5 quilômetros. Tudo depende do histórico dele e de como ele consegue ser exposto e consegue treinar para isso. Entendeu? Na verdade, não é nem o que ele consegue, né? É o que nós profissionais fazemos para ele ficar pronto para isso. Então, o que eu vejo muito ainda, muito? E aí, isso, eu uso muito essa palavra treino, treinamento, força, porque é isso que tem que fazer. E aí, muita gente acha que fisioterapeuta não tem que fazer treino. Fisioterapeuta tem que fazer terapia, né? Manual, não sei o quê. Gente, entenda. Pode ser que existem alguns momentos de um quadro para analgesia, que ele precisa deitar na maca? Pode ser. Pode ser. Eu, basicamente, em atleta, não uso. Tem que ser um negócio muito pós-operatório, sei lá, alguma coisa assim, mas foi uma lesão, foi um estiramento, uma luxação, qualquer coisa desse estilo, eu não uso. Dá para fazer tudo com movimento, sem tocar nele. Mas entenda, você guiar um tratamento completo dentro de uma maca, em cima de uma maca, aí você, beleza, tá sentindo, aí tu puxa assim, uma lesão de quadril, aí mexe o quadril para um lado, para o outro, faz força para cima, faz força para baixo. Não, tá em dor? Não, tem não, tá de alta. Ele vai agachar, sentir o dor. Porque ele nunca foi exposto durante o tratamento a um agachamento simples. Então, não tem o menor sentido trazer um exercício funcional, porque você viu que alguém disse que é funcional e vai colocar lá como uma funcionalidade para alguém que não tem funcionalidade nenhuma aquele movimento. Deu para entender, gente? Deu para trazer assim, esse conceito de funcionalidade e que eu não posso dizer para vocês aqui o que é funcional ou não no sentido de exercício. Deu para entender isso? Ficou muito claro que a gente precisa raciocinar, pensar, entender qual é a capacidade e a demanda que aquele indivíduo vai ser exposto. Para aí sim eu definir o que é um exercício funcional ou não. Deu, professor? Sim, professor, eu entendi. Massa, gente, massa. Eu para entender legal, professor. Pronto. Isso eu queria que deixasse realmente muito claro, porque é isso que eu
assim, pelo menos de base inicial, se a gente entender isso, com certeza muita coisa, talvez até na abordagem, vai mudar. Vamos para outra coisa aqui, que o tempo está quase terminando, mas vamos lá. Mobilidade é importante, gente? Responda aí. Sim, muito importante. Depende. Com certeza. É isso aí. Ó, Depende do indivíduo. Você quer responder a pergunta certa, responde assim, depende. Mas Não é porque tem erro, depende do indivíduo. Não tem erro. Mas vamos lá, explica aí por que depende. Professor, porque depende. Se uma pessoa teve a sua adolescência ativa, para que é que eu vou trabalhar na sua vida adulta mobilidade se ele teve uma infância de brincadeira, de atividade física ativa, né? Uhum. Se ele não tem problema nenhum. Agora, se ele tiver encurtamento, se ele nunca fez nenhuma atividade quando era mais novo, aí sim eu vou trabalhar uma mobilidade com ele. Entendi. Mais alguém? Se não quiser abrir o microfone, pode usar o chat que eu estou lendo também, tá? O chat está aberto. Escrito. Mas o que é que... Essa parte, né? E aí tem... Eu acho que... Eu não sei como que se faz ainda. Na verdade, muitos boxes fazem isso, né? Começa com a parte da mobilidade, aí depois aquece, vai para a técnica e aí depois é o WOD. Basicamente, esse é o modelo, acho que até que a CrossFit usa. Mas uma coisa, esse lance da mobilidade, por que eu trouxe? Porque justamente isso daí é o que está na cabeça de vocês firme, porque todo mundo fala que mobilidade é importante. A gente não tem tanto tempo para eu explicar muito a fundo todas as questões e mostrar exatamente isso para vocês. Mas eu quero deixar pelo menos um... Eu vou tentar explicar, lógico, né? Mas vou deixar pelo menos uma interrogação para que vocês se aprofundem nesse assunto e entendam ele bem na raiz, certo? Mobilidade. O que é mobilidade? É fazer com que o... Vamos começar de baixo para cima. Anderson, tu... Vê lá no chat do YouTube. Eu não sei se pode também, Cássio. Não sei, tinha que fazer alguma inscrição, alguma coisa assim. Oi, professor. Oi. Tem o Cássio estava querendo entrar no Zoom. Não sei se dá, se pode, como é que é. O Cássio lá do YouTube. Aí, Ok, eu vou tentar mandar aqui para ele. Tá lá no chat, no YouTube. Se você puder ligar sua câmera, fica melhor, tá? Para a gente poder ver aqui. Tá, é porque a minha câmera tá tão horrível. Olha aqui. A do notebook tá um absurdo. Mas vamos lá. O que é que mobilidade seria assim fundamental, importante? Como que a gente imagina ela? A gente imagina, vou começar lá do tornozelo, certo? Que o meu tornozelo precisa mexer. Bem. Eu imagino que para uma boa mobilidade ele precisa agachar bem, descer tudo lá e tal. O joelho precisa mexer tudo. O quadril precisa ter um movimento muito legal do quadril. Eu preciso tocar lá atrás do meu ombro e tal. Preciso fazer tudo isso que a gente sabe de mobilidade. Aí eu pergunto o seguinte. Vou trazer o mais básico possível. Que eu até já falei da Bianca aqui. O agachamento. Agachamento em uma competição. Vamos trazer lá um odd numa competição de CrossFit, onde precisa agachar, e aí uma exigência do esporte é que passe, né, de 90 graus o agachamento. Não tem nenhuma regra do pé levantar ou não do chão. A regra que tem no CrossFit é botar o peso nas costas, abaixar até o joelho passar de 90 graus e pronto. Subir com peso. Esse é o movimento esportivo. Aí vamos lá. Se essa pessoa compensa, enfim, gente, é tanta coisa para quebrar assim na cabeça, mas se essa pessoa compensa o peso em alguma outra parte, mas ela executa aquele movimento, não sente dor, não tem limitação para ela, só é esteticamente feio,
de acordo com o padrão que a gente estabeleceu para agachar. Tem problema? Tu acha que tem problema isso? Eu vou te dar um exemplo que não é, tipo assim, ela não vai sentir dor hoje, mas daqui a 1 semana, 2 semanas, ela vai sentir dor. Gente, eu tratei um paciente nessa reabilitação por mais de um ano. Ela nunca sentiu nenhuma dor, nunca, nenhuma dor na coluna, nem nada. Então, entendo o seguinte, isso que se tem, tipo que a Edvânia falou, tem problema sim, vem uma futura lesão, mas como que vem uma futura lesão? Da onde? Porque ela baixa torto, vai vir uma futura lesão? Como que a gente consegue ter uma certeza disso? Como? A gente não consegue, gente. Entenda, o ser humano ele é super, super, super complexo. Não tem como determinar que alguém vai ter uma lesão que ela é... Todo mundo diz assim, lesão é multifatorial. Todo mundo diz isso. Qualquer pessoa diz isso. Lesão é multifatorial. Mas a gente sempre está buscando pontos para dizer que essa lesão vai acontecer. Se ela não tem mobilidade, vai acontecer uma lesão. Se ela não tem força, em tal canto vai acontecer uma lesão. Se o sono foi ruim, vai acontecer uma lesão. A gente identifica fatores de risco, eu não estou dizendo que isso não existe. Os fatores de risco existem. Mas ele, sozinho, não consegue promover nenhum tipo de lesão. Não dá. Sabe quando vai acontecer a lesão? Ou quando não se tem um controle de carga legal. E aí vai exagerar a capacidade. Tudo tem a ver com a capacidade de execução. Pense nisso, pense nisso. Você não precisa concordar comigo, certo? Só precisa pensar e refletir. Pode falar, enfim, na verdade, mas eu quero que vocês comecem a pensar de outra forma. Abrir para um outro raciocínio, que é o que eu falei no início. Para a gente caminhar, no início não, né? Agora é pouco. Quando a gente caminhando, dificilmente nós vamos nos lesionar caminhando. E aí vocês concordam que tem gente que anda torto? Tem gente que anda torto, a perna é torta. Não existe ninguém que anda certinho, gente. Não tem. Entendeu? Mas ele vai cair porque ele está andando torto? Se alguém fisicamente atira? Enfim, é um ser humano teoricamente normal? Não, não vai. Vai quebrar um fêmur? Não. Mas o idoso pode quebrar o fêmur porque ele topou e caiu. Queda da própria altura andando devagar. Ponto. Tem a ver com a capacidade. Se alguém agacha com 100 quilos, não sentiu nada, tá acostumado, é aquilo ali mesmo. Você já acompanhou, tem controle de carga, não tem fadiga, o sono tá legal, enfim, é uma rede de fatores. Por que ele vai lesionar? Aí a gente tem isso, né? Justamente o que ele falou, a forma incorreta e a carga incorreta. Mas aonde é? Quem disse a forma incorreta? Entendeu? Quem falou? Da onde? Do padrão que a gente tem de desenho do movimento? Depois eu queria, né, deixar talvez até uma tarefinha de casa, vamos dizer assim, que seria você buscar os atletas de alto nível, de cada esporte que você gosta. Olha os atletas mais alto nível possível. E analisem o padrão de movimento deles. Com calma. Bota no slow motion, um vídeo no YouTube, qualquer coisa. Bota o Usain Bolt correndo. Bota o cara dos 3.000 metros correndo. O recordista mundial. Tem um vídeo que ele faz assim, ó, no pé. Não sei se assim, vai lesionar, preciso mudar isso. O cara é recordista mundial. Então, assim, entenda que não é o padrão de movimento desenhado do jeito que a gente foi ensinado ao longo da vida que vai fazer com que lesione ou não. É a capacidade daquele atleta responder àquela carga ou àquela exigência ou qualquer coisa sem fadiga, sem uma exigência, sem ser comprometido por dores, entendeu? É isso que a gente precisa avaliar. Então, eu preciso, por exemplo, na hora que eu estou treinando uma mobilidade, por exemplo, vamos fazer a mobilidade de ombro. Pega um bastãozinho, aí vai lá atrás, volta,
na frente, volta. Você está trabalhando mobilidade de ombro. É isso que você faz. Mas, por exemplo, na hora que você vai fazer um jerk, eu não preciso que meu ombro tenha mobilidade. Aqui não tem carga, é bom demais de mexer. Eu preciso que ele responda com amplitude, com exigência de carga. É isso que ele precisa ter. Quando ele vai fazer um bar muscle up, que ele precisa que esse ombro vá lá atrás para poder balançar e depois ele vem lá na frente para subir, ele não precisa que o ombro seja extremamente móvel. Porque se ele só for móvel, ele não vai conseguir ter força para puxar e jogar. Ele precisa ter a capacidade de responder a essa demanda. Entendeu? Não adianta alguém ser extremamente móvel. E aí é o outro ponto que eu quero trazer aqui já para a gente ir correndo para fechar, certo? A avaliação funcional. O que a gente tem que buscar que é, assim como eu falei para vocês o que é funcional, o que é o exercício funcional, a avaliação funcional, ela tem que ser algo que avalie a funcionalidade do ser humano, não as avaliações que geralmente vêm pronto, né? Por exemplo, eu vou colocar uma avaliação funcional no CrossFit de FMS. Eu não sei se tem alguém que ainda usa FMS assim, na vida, mas é ridículo, de fato, entendeu? Por quê? Porque colocar uma nota de 0 a 3, 7 exercícios, tirou 21, pronto, é perfeito. Exercícios que não correspondem com a realidade, que não tem carga de realidade, que não tem pressão de tempo, que não tem execução, que não tem estresse psicológico, que não tem nada, entendeu? É alguém parado para fazer um exercício, que ele pode desequilibrar, que pode topar, que o quadril pode subir, que ele pode não ter força, enfim. A pessoa pode tirar um 0 no FMS e pode ser muito boa, entendeu? Ao mesmo jeito que ela pode tirar um 21 no FMS e ser horrível na prática esportiva. Então, a avaliação funcional, ela se dá dentro do contexto esportivo que o indivíduo está inserido. É isso que precisa ter. Como é que eu avalio funcionalmente? Não tem como você tirar um dia, tirar umas fotinhas e pronto, essa é a minha avaliação. Não é isso, gente. Entenda que a gente tenta simplificar algo que é muito complexo. Muito complexo. O corpo humano é muito complexo. Então, eu não consigo dizer se essa pessoa é boa ou não por 30 minutos, 40 minutos de avaliação. Se eu não acompanhar a vida dela, a rotina dela. Então, o que eu preciso saber? Quando eu faço isso aqui, dói. Sem peso? Sem peso. Se coloca carga, dói também. Aí, se botar bem aqui, já dói mais para frente? Não, não dói. Mas se tu mexer aqui, dói? Não dói. Entenda. Todo individual, certo? Cada um precisa de sua característica. Mas entenda que a capacidade dele precisa demandar a resposta que ele tem que ter, certo? É isso. Precisa demandar a resposta. Eu não preciso fazer com que ele mexa isso sem carga e tá tudo bem, porque ele vai ter mobilidade. Não é. Ele vai ter que fazer isso aqui, os movimentos do ombro, dentro do contexto esportivo. E aí, para isso, você precisa guiar, certo? E aí, para a gente finalizar, é isso aqui, os princípios do treinamento, como conduzir, né? Reduzir esse risco de lesão. Os princípios de treinamento, a individualidade biológica, a variabilidade, a intensidade, como eu já falei. E agora eu vou correr aqui um pouquinho por conta do tempo, certo? Mas a gente já falou isso ao longo da conversa. Já fui tentando dar uma adiantada, certo? Só não falei muito de variabilidade e intensidade, eu falei por cima, mas a variabilidade é justamente você não ter o mesmo estímulo todos os dias. E isso não funciona. E você vê muito isso no tratamento. Toda vida você faz a mesma liberação, toda vida faz o mesmo choque, faz a mesma coisa. Não existe isso. Não existe isso. Não quebra os princípios de um atleta, entendeu? O corpo acostuma a não ter mais resultado. E a intensidade. Se eu estou tratando alguém de CrossFit, que a competição, o esporte é de alta intensidade, eu preciso da alta intensidade. Não todos os dias, não sempre, não 100%, mas eu preciso ter, certo? Controlando com aquele esquema que a gente já falou do controle de carga. E a reabilitação, ela deve ser baseada em tudo isso que eu te disse. Da analgesia até o retorno ao jogo.
certo? Sempre. Por quê? Porque quando a gente faz isso, traz ele da analgesia até o retorno ao jogo, baseado em movimento, faz com que, chegando lá, esse atleta esteja totalmente pronto. E aí, como que eu falo? Assim, não tem como falar isso, de como é um processo de reabilitação completo, baseado em movimento. Tem como, isso é um dia de aula. Mas, basicamente, são essas duas coisas. Fortalecer as estruturas básicas com coordenação intramuscular, procura sobre isso, procura sobre esse assunto, coordenação intramuscular e coordenação intermuscular. Basicamente preparar a estrutura como? Com força máxima. Como força máxima? Isométrica, iso-hold, iso-put, iso-hold. É isso que tem que ter. Eu sei que talvez vocês nunca nem tenham ouvido falar iso-hold, iso-put, que são tempos de isometria. Basicamente é isso, porque é um nome difícil, né? Mas é 5, 10 e 15 segundos de isometria máxima, que a gente consegue trazer estruturas fortes aí. E a coordenação intermuscular é justamente essa estrutura que se montou uma entre a outra, colocando layouts dentro do movimento, dentro do programa de treinamento, onde o próprio atleta vai achar soluções para isso. Entendeu? É basicamente isso. Não é você guiar, dizer, bota o braço para um lado, bota o braço para o outro. Não, é dizer assim, ó, joga esse peso para cima. Como é que ele vai fazer? Você guia. Em algum momento você pode até guiar. Melhor que guiar falando seria colocar limitações. Tipo assim, eu não quero que ele jogue o pé para trás, então bota um cone atrás do pé dele. Não pode bater no cone. Pronto. Colocar informações no layout que façam com que ele faça aquilo que você quer sem você falar. E aí o corpo vai começar a se adaptar, entendeu? Gente, a gente não tem mais tempo aí para perguntas. Se vocês quiserem, se acharem necessário, me falem, que eu vou no meu Instagram lá e boto uma caixinha de perguntas e a gente divide. Lá o que vocês quiserem, eu falo o que vocês quiserem, pelo tempo que a gente quiser, tá? Desculpa aí pelo horário, né? Passei aí 15 minutos, mas tentei correr, é muita coisa, eu tentei deixar um slidezinho desse tamanho assim, com pouquíssimas coisas. Professor. Mas é isso. Gente, Anderson, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui à disposição. Eu sei que esse assunto do final de mobilidade e tudo mais, a gente deveria, né, precisaria conversar mais sobre ele, sobre essa capacidade e tudo mais. Infelizmente, a gente não tem tempo, mas, gente, Tainara, o Diego, né, o Eduardo, os meninos participaram, todo mundo que está aqui na aula, a Gilmara, enfim. Muito obrigado pela participação e todos que não falaram, que eu sei que estão aí, né, mas obrigado pelo tempo de vocês, pela atenção. E me falem aí agora, se vocês quiserem, a gente abre a caixinha, vai lá e tira todas as dúvidas, conversa. Esse é o meu Instagram, esse é o meu e-mail, o meu WhatsApp. Fiquem à vontade lá para tirar dúvidas. Se quiser, eu abro a caixinha lá, ou então usem direct, enfim. Me falem que quando terminar a aula, eu abro lá, a gente passa o dia conversando, beleza? Professor, eu vou também jogar as perguntas aqui no YouTube, para o pessoal que está no YouTube nos assistindo. Então, e aí, o que tiver de pergunta, eu passo para o senhor também, sem problemas, tá bom? Beleza. Bom, eu quero agradecer a todos que estão assistindo a gente, tanto pelo Zoom como pelo YouTube, tá, pessoal? Agora, agradecer mais uma vez ao professor Felipe Lira pela disponibilidade. E agora nós vamos ter a aula com o professor, tá? Ítalo Almeida, que já está aí na sala, tá? Obrigado, professor Felipe. Agradeço, professor